guys, eu sou a Teacher Vitória aqui da Speed Guaramirim e eu vou ensinar pra vocês como vocês podem aprender inglês usando as séries, os filmes, música, livro, enfim, todas essas outras ferramentas que nós temos ao nosso dispor para aprender inglês, que não seja apenas o livro, o professor, ou às vezes um site na internet, enfim. Tem muita gente que diz que não dá para aprender inglês assim, que só dá para usar essas ferramentas como forma de instrução mais pra frente, quando você estiver mais avançado e tal. E eu não concordo com isso, eu vou falar o porquê. Antes de eu começar a fazer inglês, eu assistia bastante série em inglês, com legenda em português. O áudio em português daí não faz diferença nenhuma, né? Mas assim, o áudio em inglês com legenda em português. E quando eu comecei, eu pensei, eu não vou saber nada, eu nunca fiz inglês na vida. Inclusive nem na escola eu fazia, porque eu fazia alemão, então quando eu comecei inglês fora, eu pensei, sem nada. E na verdade eu me surpreendi muito com a quantidade de coisas que eu sabia e com a velocidade que eu conseguia pegar a pronúncia e a fluência pelo fato de eu já ter tido aquela instrução das séries e tal. E eu sei que veio disso porque eu falava, é verdade, eu já vi isso em tal lugar, ou eu conheço essa palavra porque eu vi isso em tal episódio, não sei o que, nananã. E o que é, qual é essa questão? O que a série, a música traz pra você? Vocabulário? Sim, vocabulário, tem muitos vocabulários que você pode aprender ali. Mas não só apenas isso, o que ele te traz é cultura. Cultura daquela língua que você está aprendendo, seja inglês, seja alemão, seja, enfim, japonês. O que qualquer pessoa estudante de uma outra língua tem que fazer é buscar cultura. É a cultura que vai te inserir dentro daquele idioma. Nós aqui no Brasil vivemos dentro da cultura brasileira, nós escutamos português todo dia, nós desde criança aprendemos português em casa, por isso que é uma coisa comum para nós, óbvio. Agora, como fazer o inglês, no nosso caso aqui, se tornar comum para nós, estando dentro do Brasil? Qualquer oportunidade que você tiver de conversar com outra pessoa é válida, com certeza. Mas a gente sabe que isso não é tão fácil de encontrar pessoas nativas para conversar assim, amigos e tal, do dia a dia, não é simples de encontrar isso. E normalmente é pela internet, ou seja, você só digita e não fala. A única forma que a gente consegue achar, então, de se inserir dentro da cultura é através das séries, dos filmes, da música, porque quanto mais você se envolve com aquele conteúdo, quanto mais você envolve a sua vida com aquela cultura, com aquele idioma, mais aquilo vai se tornar comum para você. Então os sons vão ficar mais fáceis de identificar, a pronúncia sai mais fácil quando você conhece um vocabulário novo, enfim, tudo se torna mais simples. Por quê? Porque você está inserido na cultura, no nosso caso, na cultura da língua inglesa. Mas agora vamos lá então, dica aí pra vocês de como aprender, como usar as séries, as músicas, os filmes, enfim, pra aprender inglês. Só colocar lá a legenda em português? Não é bem assim. Uma coisa que eu fazia muito quando eu tava tentando aprender através das séries era colocar a legenda em inglês e quando eu não entendia, eu pausava, procurava aquela palavra. Eu me forçava a identificar as palavras e se eu não entendia, aí eu buscava auxílio no português. Por quê? Pra você se acostumar com as palavras, com a escrita das palavras, porque às vezes você escuta uma palavra e quando você lê, você não reconhece pela escrita ser diferente. Você tem que usar o máximo do inglês possível. Sou iniciante, estou no básico, eu comecei hoje em inglês. Como é que eu posso fazer assistindo série, por exemplo? Você tem que sempre, ou com filme, enfim, deixar o áudio original, no nosso caso aqui o inglês, e usar a legenda em português, beleza? Eu não consigo acompanhar e tal, isso é só questão de se acostumar. Mais pra frente você vai ver que aquilo vai se tornar super comum. E se você tentar colocar em português o áudio, você vai ver como era horrível, na verdade. Então, conforme você vai se acostumando, você vai vendo que aquilo vai se tornar muito simples pra você. Quando menos você esperar, você vai estar ouvindo uma coisa e você vai começar a perceber erros na legenda,
ou você vai começar a ver que você não tá mais nem lendo, você tá só ouvindo, porque aquela voz, aquele áudio, aquelas palavras estão ficando super comuns pra você. Isso que é o legal. E você que sente a sua própria capacidade, você sabe quando você tem capacidade de avançar para colocar a legenda em inglês e mais pra frente o áudio em inglês sem legenda nenhuma. Agora só não faz uma coisa que já escutei de algumas pessoas. Eu coloco o áudio em português e a legenda em inglês. Não funciona, tá? Porque assim, você não vai prestar atenção na legenda, porque ninguém gosta de ter que prestar atenção na legenda. O nosso intuito é tirar a legenda o tempo todo. Se você coloca a legenda de uma língua diferente, numa língua diferente, e o áudio na tua língua materna, que é fácil pra você entender, você não vai prestar atenção na legenda. Então, aquilo ali vai estar sendo totalmente inútil. E assim, tenha em mente que quando você está usando essas ferramentas para estudo, não é para simplesmente deixar passar corrido. Você tem que pausar, não pode ter preguiça de pausar, pesquisar as palavras, colocar de novo. Nossa, eu li ali tal coisa, mas como é que fala isso mesmo? Eu escutei, parece que ela falou outra. Coloca de novo e escuta aquela palavra de novo. Às vezes no episódio que leva 40 minutos, você vai ficar ali 1 hora. Por quê? Porque você está estudando, você não está apenas matando o tempo. A diferença é que é de uma forma super mais lúdica e bem mais divertida. E com a música, então, não basta apenas escutar a música. O fato de você escutar, o que vai te trazer de bom? Você vai se acostumar com os sons das palavras, porque às vezes a pessoa chega aqui na escola e até um raio de assusta por não estar acostumado a escutar o idioma, escutar inglês, né, durante a sua rotina diária. A música vai te deixar mais relaxado com os sons das palavras no inglês. Mas só ouvir não vai te fazer aprender nada, ela vai simplesmente te envolver com aquilo, te acostumar com o som e tal. Mas para você aprender é sempre bom pegar a letra da música então. Mas não sai traduzindo tudo, tenta entender o contexto primeiro e traduz apenas o que for muito necessário. Vale a pena lembrar que com música você não vai aprender gramática, tá? Só vocabulário. Porque em música eles têm aquela liberdade artística de poder errar na gramática para poder caber dentro da métrica das estrofes e tal. Então não se foca na gramática, se foca no vocabulário, que aí você vai conseguir aprender bastante vocabulário e também pronúncia das palavras, né? E ajuda muito na questão dos exercícios de listening, que são os exercícios de audição. Quando as pessoas vão conversar com você está acostumado a ouvir coisas em inglês e a música vai te trazer isso de uma forma bem mais fácil. Então eu acho que era isso. Se você tem alguma dúvida ainda, se você precisa de alguma ajuda com relação a esse tópico de como fazer ou como estudar através desses outros meios, fala aqui com a gente, deixa o seu comentário que a gente responde e ajuda vocês da melhor forma possível. E deixa a gente saber o que aconteceu com você também. Faz em casa, segue as dicas que eu tenho certeza que você vai se surpreender positivamente. E aí depois escreve aqui pra gente, diz como que funcionou pra você. Qualquer coisa, estamos aí. Valeu, bye bye!